Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Reflexões sobre a animação Divertidamente 1, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista para pegar o encadeamento das ideias a partir deste vídeo. Muito obrigada! E ainda na situação de estresse que a família estava vivendo, tem um determinado momento que, para suavizar aquela situação difícil, a mãe propõe irem comer num restaurante. Por quê? Porque um alimento gostoso compõe boas memórias e é uma alternativa para tristeza e desamparo. É uma alternativa rápida para tristeza e desamparo. Então, eles nem podiam ir ali naquele momento num restaurante, mas a mãe fez questão de ir para suavizar. Eu lembro de vários momentos vividos quando, através de uma boa alimentação gostosa, quentinha, eu me senti confortada. Eu lembro de um filme, nossa, que eu assisti há muitos anos, mas eu não vou lembrar o nome para dizer para vocês, mas era um filme oriental belíssimo de um samurai. Estavam ali várias pessoas, por causa de uma chuva torrencial, elas estavam ali numa situação que elas não podiam sair daquele lugar e ninguém tinha dinheiro para se alimentar. E aí, num dado momento, o samurai sai, faz uma luta por dinheiro, ganha o dinheiro da luta, traz um monte de alimento e é belíssimo porque eles começam ali a cozinhar, aquele frio lá fora e todo mundo cozinhando aquele alimento bom, gostoso e todo mundo confraternizando. Daqui a pouco está todo mundo rindo e todo mundo que estava sem paciência, irritados um com o outro, eles começam a se confraternizar, sorrir e tolerar e apoiar um ao outro. Quem fez tudo isso? O alimento, trazido por esse samurai que demonstrou ali uma atitude muito nobre para lidar com aquele desamparo e com aquela tristeza. Então, as emoções, elas determinam as memórias. Quando a gente sente uma emoção, a gente armazena uma memória. E quando a gente armazena a memória, ela determina nossas ações. Então, as emoções fabricam memórias e as memórias determinam as nossas ações, para o bem ou para o mal, a depender do que fomos capazes de armazenar em nosso cérebro. E aí mostra o cérebro, o filme mostra também que o cérebro tem várias ilhas, a ilha da bobeira, da honestidade, da família, da alegria, da amizade. O que são essas ilhas? São o conjunto de memórias que a gente vive em determinados momentos e como é importante a gente cultivar essas ilhas da honestidade, quer dizer, você ir aumentando a honestidade, a alegria, o senso de amizade, porque essas ilhas vão te alimentando ao longo da vida. As ilhas sustentam os sonhos e as realizações. Quando a gente precisa ter uma realização de um sonho, é nessa ilha que a gente vai pousar. A ilha da honestidade, do trabalho, da família, às vezes a ilha da bobeira, ficar dando risada à toa. Às vezes a situação tá tão pesada que a gente precisa ficar rindo à toa para suavizar um pouco a situação. Essa é a ilha da bobeira. E o filme mostra também como a tristeza, quando a menininha se deixa atingir pela tristeza, ela apaga as memórias a longo prazo. Lembra aquelas memórias a longo prazo que a menininha, a Ryan construiu enquanto criança? A tristeza excessiva vai lá e começa a apagar tudo. Isso faz o quê? Isso faz vamos dizer assim, um estraçalhamento da personalidade. Ela não tem mais aonde se apegar
para ser feliz, para ser bondosa, para ser amorosa. Então, as situações de tristeza excessivas, elas são muito perigosas, porque elas podem apagar as memórias de longo prazo, inclusive aquelas memórias que comandam a nossa vida. Inclusive, podia apagar a memória da alegria, que no filme inteirinho é quem comanda, é quem está ali, é a capitã da sala de comando do cérebro da Ryan. É a alegria que motiva, que ela pode morrer se a tristeza apagar as memórias armazenadas de longo prazo. Olha o perigo das situações de tristezas excessivas. Elas podem causar um desmembramento da nossa personalidade. E tem algumas situações muito hilárias, né? Porque eles estão ali num determinado momento, num compartimento do cérebro da Ryan, tentando resolver um problema, e eles veem assim, ó, estavam perdidas, algumas personagens ali estavam perdidas, e aí tem uma porta que tem uma placa desse tamanho, que está escrito perigo, mantenha-se à distância. E aí, o que as duas personagens fazem? Entram na porta. Por que elas fazem isso? Porque é o caminho mais curto. Então o filme está dizendo pra gente, cuidado com os atalhos. Tudo bem, esse caminho é mais curto, mas é uma viela escura que tem ladrão. Você vai por essa viela escura que é mais curto o caminho? É essa a mensagem, né? Tem uma placa desse tamanho, escrito perigo, mantenha-se à distância. Eles falam, ai, mas aqui tem um atalho, então vamos entrar. E entra onde não era para entrar. É claro que vai dar um monte de problemas elas terem entrado por essa porta. Elas que eu quero dizer é a alegria e a tristeza que estão lá tentando resolver um problema enorme dentro do cérebro da Ryan. Então, num dado momento, elas falam assim, que sentimento abstrato vamos tentar compreender hoje? As reflexões que precisamos fazer. Aí elas escolhem a solidão. Então, qual que é o mecanismo de você tentar compreender o sentimento abstrato? Aí você fragmenta, desconstrói aquilo, né? A solidão, mas por quê? Mas da onde? De que jeito? Que dia? Quando isso começou? Você vai desconstruindo aquilo e aí você consegue compreender melhor de onde veio aquilo, qual o tamanho daquilo e por que aquilo te domina às vezes, né? Num dado momento, a alegria pergunta para a tristeza, como você fez isso? Porque elas precisariam convencer ali o Bing Bong, que era um elefante, ele estava numa situação difícil, ele tinha que ajudá-las, ele não queria ajudar, e a alegria tinha tentado de tudo e não tinha conseguido, e de repente a tristeza conseguiu que o Bing Bong as ajudasse, que era um elefante imaginário. Então a alegria pergunta, como você conseguiu fazer isso? E a tristeza responde, é que eu simplesmente ouvi ele chorar. Eu o ouvi falar, eu deixei que ele chorasse, e aí o elefante Bing Bong retomou o caminho que ele não queria mais seguir para ajudá-las. A alegria, com toda a alegria dela, não conseguiu fazer com que o elefante as ajudasse. A tristeza conseguiu, porque ela estava tão acostumada com a tristeza e o elefante estava triste, e aí ele começou a falar todas as tristezas dele e ela foi capaz de ouvir e deixou ele chorar bastante. A hora que ele foi ouvido e que ele chorou, ele falou, tá bom, eu vou ajudar vocês, e ajudou-as. Percebe? Às vezes a gente só precisa ser escuta. Às vezes a gente não precisa ter a solução. A gente só precisa escutar a gente mesmo e o outro. Muito bem. Então, a solução para Ryan acordar, num dado momento ela dorme e ela tem que acordar. Vem da prisão, daquilo que achavam que era o fim.
Então ali as personagens são presas, você fala, agora acabou. Não, é da prisão, é da onde você acha que acabou, que não tem mais esperança, que o movimento da ajuda aparece. Então é uma outra mensagem para a gente não achar que o fundo do poço é a morte. O fundo do poço é a base que a gente precisa para dar o impulso para começar a subir. Para finalizar, falando ainda da tristeza, não é aqui uma apologia à tristeza, mas é que às vezes a gente evita muito a tristeza, não pode ficar triste. Você não deveria ficar melancólico, angustiado, depressivo, mas um pouquinho de tristeza, às vezes, apresenta soluções que só a alegria não apresentaria. E hoje, como a gente vive momentos de medicalizar os sentimentos, né? Medicaliza. Eu tô ansiosa, tomo remédio. Eu não consigo dormir, tomo remédio. Eu não consigo sorrir, tomo um antidepressivo. Eu não consigo parar de ter dor, tomo não sei o que lá. E assim vai, medicalizar o sofrimento. Às vezes um pouco de sofrimento ajuda o amadurecimento. Então a tristeza sempre tem boas ideias e conhece os caminhos. A alegria às vezes não consegue achar os caminhos que a tristeza conseguiu achar lá dentro do cérebro da Ryan. E a tristeza, ela desacoplou a ideia de fuga da sala de comando colocada pela raiva. A alegria não estava na sala de comando, a raiva assumiu a sala do comando e ela colocou ali a ideia de fuga para Ryan fugir de uma situação. Aí é a tristeza que consegue desacoplar essa ideia e fazer a ideia de fuga não aparecer, ela ser ressignificada, ter um outro caminho, e a tristeza também sozinha conseguiu recriar a ilha da família. É quando, através da tristeza, a gente consegue ressignificar valores e agradecer tudo aquilo que tivemos e tudo aquilo que temos. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá! Eu quero convidá-los para a roda de reflexões sobre o livro O Velho Adamastor e suas ensinanças de minha autoria. Essa roda acontecerá hoje, dia 3, domingo, às 16 horas. Você precisa fazer a sua inscrição através desse canal. Haverá um coffee break, haverá uma meditação, haverá um debate e espero que você venha juntar-se a nós. Um grande abraço e até já!